começar a gravar aqui. Bom dia para vocês todos. Estamos chegando aí na reta final, né, da nossa matéria. A gente viu o corpo todo, a gente está chegando no final do corpo. Viva! A gente vai ver tornozelo e pé hoje. E aí a gente tem mais 2 semaninhas aí para a gente conversar sobre o que falta, que a gente vai fazer então cinesiologia de alguns movimentos, como a marcha, que é importantíssimo para a vida acadêmica de vocês. E a gente vai ver um pouquinho de musculatura de tronco, provavelmente. Desses músculos de abdômen, paravertebral e tal, né? Bom, mas hoje o nosso papo é sobre tornozelo e pé. E aí a gente tem material para a gente acompanhar ali, para a gente estudar, não é mesmo? Para dar tempo da galera chegar e não rolar chororô depois, eu vou abrir aqui para gente rapidamente. Posso corrigir o estudo dirigido e eu vou abrir também aquela nossa aula de quadril, só para a gente tentar fazer aquela brincadeira dos movimentos associados de quadril, pelve e de quadril, pelve e lombar, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Vocês entregaram o estudo dirigido, galera. Entreguem os estudos dirigidos direitinho lá, tá? Por favor. Então, galera, a gente conversou sobre esses movimentos, né, de pelve, lombar e quadril, e como eles vão estar aí, né, se interferindo um no outro, né? Então, para a gente relembrar isso, já deve ter umas 2, 3 semanas, teve feriado aí nesse meio dessa história toda, né? A gente está sem se ver. Bom, o movimento da pelve que a gente vai levar, né, sempre como a primeira linhazinha aqui, a primeira coluna da nossa tabela, a gente vai considerar como movimento pélvico, gente, sempre o movimento da nossa espinha ilíaca antero-superior. Tá? Então, se a gente pegar uma pelve, né, pensa uma coisa meio oval, né, circular, que você segura, é a espinha ilíaca antero-superior que é a referência. Tudo bem, gente? Bom, essa é a primeira informação relevante, gente. A espinha ilíaca antero-superior vai ser a referência. Então, se eu falo que é um movimento de inclinação anterior, a espinha ilíaca antero-superior está indo para frente. Se eu falo que a inclinação posterior, a espinha ilíaca antero-superior é que está indo para trás. Se eu falo inclinação para a direita, é que as duas viram para a direita. Se eu falo inclinação para a esquerda, as duas viram para a esquerda. Se eu falo espinha ilíaca, rotação para a direita, é que a espinha ilíaca antero-superior roda para a direita. E rotação para a esquerda é que as espinhas ilíacas antero-superiores rodam para a esquerda. Então, sempre levem elas, a espinha ilíaca antero-superior, né, como seu ponto de referência, assim, de ancoragem, tá? E aí nós vimos que quando nós fazemos a anteroversão, que é a inclinação anterior da pelve, então cuidado, agora também usem os termos corretos, tá? Toda vez que a gente fala assim, eu estou inclinando anterior o meu tronco. Não está errado, né? Mas você inclina anteriormente sua pelve. Aí quando você faz uma inclinação anterior da pelve, gente, a tendência é a sua lombar fazer uma extensão para segurar o movimento, né? Então você está indo para frente. Se você não travar aquilo com os músculos da lombar, né? Não fizer uma extensão, você vai para frente, para frente, para frente, para frente, e aí você cai, né? Você inclina tanto para frente que você cairia. Então a lombar está ali estabilizando, segurando, né? O movimento que a gente chama de extensão. E os quadris, né, gente, que a gente chama de coxo femoral. Quando você inclina anteriormente, tanto o quadril direito quanto o da esquerda estão fazendo flexões. Beleza? Bom, no movimento de posteriorização, inclinação posterior da sua pelve. Aí, para você não cair para trás, seus músculos anteriores têm que te levar para frente. Então, sua lombar tem que fazer uma flexão.
E as duas coxas femorais, né, seu quadril direito e esquerdo, fazem extensão. Em compensação, quando eu inclino para a direita, ó, a minha pelve, o que acontece quando eu inclino a minha pelve para a direita? A minha lombar, para eu não cair para a direita, ela me inclina para a esquerda, certo? A lombar é sempre esse movimento que segura, né? Então, se eu estou indo numa direção, a lombar está sempre fazendo o contrário, beleza? E aí o quadril, com a coxa femoral direita e esquerda. Quando eu inclino para a direita, o meu quadril do lado que eu inclinei, que é a direita, faz abdução. Então o outro faz adução. Quando eu inclino para a esquerda, a pelve, minha lombar inclina para a direita, meu quadril do lado que eu inclinei, que é a esquerda, meu quadril da esquerda faz abdução, e meu quadril da direita faz adução. E aí sempre vai ser essa regrinha das inclinações, tá bom? Agora o último movimento pélvico, que é o de rotação. Quando eu rodo para a direita, peraí, gente, meu filho tá vendo aqui que eu tô sozinho com eles hoje, e ele tá prestes a invadir esse quarto. Ó. Tô ouvindo o barulho dele na escada. Acho que ele não vai vir não. Então, ó, quando eu rodo meu pelve para a direita, para eu não rodar e fazer igual o pessoal do exorcista, né, que roda 360, o que meu corpo faz? Minha lombar, que é sempre o que segura o movimento da pelve. Se a pelve está indo para a direita, minha lombar está me jogando para a esquerda, roda para a esquerda. Então, rotação, a pelve rotando para a direita, lombar roda para a esquerda. E aí, em relação à minha coxa femoral, meus dois quadris, quando eu rodo a pelve para a direita, o meu quadril do mesmo lado que eu rodei, que é a direita, o meu quadril da direita, minha coxa femoral da direita, roda internamente. E o meu quadril da esquerda, o contrário, externo. Agora eu vou rodar para a esquerda a pelve. Pelve roda para a esquerda. Minha lombar roda para a direita. E meu quadril direito e esquerdo. Eu rodei para a esquerda. O quadril do lado esquerdo, que é o lado que eu rodei, faz rotação interna. E o quadril do outro lado faz rotação o quadril do mesmo lado faz rotação interna, né? Que é o da esquerda, e o da direita, então, vai fazer rotação externa, tá? Rotação interna é a rotação medial, né? E rotação externa é a rotação lateral. Beleza, gente? Eu queria muito que vocês fizessem esse quadrinho aqui no caderno de vocês, para vocês, né, fixarem esse conteúdo, tá? E vai ser bem importante para a vida de vocês entender esse conteúdo. Beleza, chegou mais uma galerinha aí, né? Ainda tem pouca gente, né? Tudo certo. Vamos ver o estudo dirigido, né? Bom, a primeira questão aí do estudo dirigido, deixa eu projetar aqui para vocês verem, né? A primeira questão do estudo dirigido era sobre quais eram os principais ligamentos do joelho. Olha, só 4 pessoas entregaram, hein? Enfim. Quais são os principais ligamentos do joelho, gente? Me digam vocês aí. Colaterais, menisco, cruzado anterior e posterior. Isso. Menisco, você não precisa nem incluir como ligamento, não, tá, Marcos? Coloca só os colaterais e os cruzados. Se você quiser, pode falar do ligamento patelar também, né, do tendão patelar, tá? Mas menisco não precisa incluir, não. Aí, 2. Quais as respectivas mecanismos de lesão de cada um e as funções, né? Aquela proteção e qual é o mecanismo de lesão clássico, gente. Aí vamos lá. Colateral, lateral. Mecanismo de lesão clássico, trauma em varo, né? Então, se você forçar o joelho para fora, fazendo um aro, você rompe o colateral que está no lado, lateral. Traumas em valgo, né? Vão o joelho para dentro. Bem comum de você machucar o colateral medial. Além de também machucar o cruzado anterior, provavelmente, né?
Movimentos de hiperextensão, botar o joelho todo lá para trás, né? Hiperestender. Mecanismo comum de lesão do cruzado anterior, junto também com aquele movimento de torção do joelho, né? De rotação do joelho, também machuca o cruzado anterior. Pé fixo no chão e joelho torcer, né? E o cruzado posterior, mecanismo típico clássico de lesão, é o movimento de flexão do joelho. Você cair sentado em cima do joelho que está dobrado, né? O joelho flexionado. É bem comum de você romper o cruzado posterior, porque eles vão dar justamente essas proteções, né? A função deles é proteger exatamente esses movimentos. Tudo bem, gente? A terceira, qual estrutura é o principal estabilizador do joelho, gente? O que vocês colocaram aí? Professor, eu coloquei ligamento cruzado anterior na 3. Cruzado anterior. Quem mais botou alguma coisa? Fala, Mar. Esse principal, a estrutura principal estabilizador do joelho, eu fiquei meio na dúvida porque teoricamente todos eles têm uma grande importância, tanto os laterais, quanto o tendão patelar, quanto o ligamento patelar. Eu fiquei meio na dúvida com isso. E o que vocês marcariam? Vamos lá, o que vocês marcariam? Eu vou parar de apresentar aqui. O que vocês marcariam? O que vocês marcariam? Olha, o que vocês escreveriam? O que vocês deveriam ter escrito, né? Eu vou olhar aqui o que o pessoal colocou. O pessoal botou aqui cruzado, igual vocês falaram aí. Que mais? Quem mais preencheu essa? Pode falar, dá um chutão aí. Coloquei cruzado anterior, professor. Uhum. Que mais? A comida querendo entrar, é assim, tia. Principal estabilizador. Uma galera colocou cruzado posterior, uma galera colocou cruzado anterior. E aí, gente? Quem dá mais? Quem dá mais? Queridos, tô lendo ali o que vocês escreveram. Depois entrega quem não entregou, tá? Mas a ideia, galera, é até pelo tamanho, né? E pelo movimento que proporciona. O principal estabilizador que a gente teria seria o ligamento cruzado anterior da gente, tá, gente? Ele é maior, é mais calibroso e ele estabiliza o joelho para os grandes movimentos que a gente precisa, né? Que é quando o joelho está mais em extensão. Na hora da marcha, na hora da corrida, na hora do chute, ele está super atento ali. Mas é uma pergunta cruel, né, gente? Porque os 4 ligamentos são importantes. Sem um deles, você não fica bem. Então, os 4 são importantes. O ligamento patelar é mega importante também, né? O tendão patelar, que vai ajudar em todos aqueles benefícios da presença da patela, né? Beleza, gente. Ó, agora é para citar e explicar a principal função da patela, gente. O que vocês colocaram aí? Qual a principal função de patela na cabeça de vocês? Digam. Oi, Aline. Oi, galera que chegou depois. Rosana. Qual é, galera, a principal função da patela? Eu acredito, professor, que seja a questão do deslocamento no estender e contrair a perna, facilitar essa mobilidade entre a articulação. Hum. Aí essa seria a principal função da patela, gente? Além de proteger o cruzado anterior e o transverso, além de proteger essa questão
do menisco, do pessoal que está ali exatamente onde ele está na frente cobrindo o pessoal. Tá, vamos dar uma olhada no negócio aqui, ó. Então, funções da patela, né, gente? Ela protege nossa região anterior do joelho, ela reduz a fricção do tendão do quadríceps e tal, e ela aumenta a vantagem do mecanismo do nosso joelho, né? A vantagem mecânica, que é muito relevante, né? Qualquer uma dessas três funções é importante, mas a presença da patela, né? Aumentando o nosso joelho, aumentando a vantagem mecânica do nosso joelho, foi servindo como uma alavanca ali, né? Que deixa o nosso corpo agir, ficar em extensão, permite a gente ficar em pé, é mega importante, tá, galera? Então, para a gente conseguir ficar em pé com qualidade, né, toda a parte extensora do quadríceps, a patela existindo e fixando ali o joelho no meio, faz toda a diferença, tá? Ela serve como uma alavanca, né, que puxa a nossa tíbia e puxa o nosso fêmur, mantendo a gente em extensão. Tranquilo, galera? Eu ainda não tô 100%, né? Meu nariz ainda tá estranho. Vamos nessa. Então, essa função da patela, pô, super importante, gente. Aumentar nossa vantagem mecânica. Quais tarefas vão influenciar na força compressiva da articulação patelofemoral, gente? Então, a gente viu lá na aulinha de joelho que existe uma articulação chamada patelofemoral, né? E essa articulação patelofemoral, ela faz uns movimentos, né, muito importantes, que sem esses movimentos, muito provavelmente a gente não conseguiria ter uma qualidade para fazer os movimentos com o nosso joelho como um todo, né? E aí, gente, eu queria que vocês me falassem um pouquinho dessa articulação patelofemoral. É uma articulação super importante. E aí, o que que vocês acham que seriam aí, que seria, né, as tarefas que vão influenciar nessa força compressiva aí da patelofemoral? O nosso joelho, galera, só para já clarear para vocês, ele faz dois movimentos, né, gente? Flexão e extensão. E aí, galera, o que que acontece com a articulação patelofemoral nesses momentos aí de flexão e de extensão de joelho? O que que vocês me dizem? Alguém escreveu alguma coisa nessa? Posso ver as respostas lá? Ah, a galera tá. Ah, não. Continuou só os quatro. Aparece um monte aqui, mas é todo mundo da turma. Não aparece quem entregou, só são quatro por enquanto. E aí, gente? O que que a gente coloca nessa? O pessoal botou aqui. É a quatro essa, gente? Não, né? Subir escada, agachamento, corrida. São tarefas interessantes. Galera, todas as tarefas que envolvam flexão e extensão de joelho, a gente tem ali, né, um movimento da patelofemoral que facilita, que mobiliza e que executa para a gente conseguir ter esse movimento com qualidade. Então, ó, andar, levantar, subir uma escada, correr, são todas tarefas que vão ser bem executadas e sem dor se a patelofemoral estiver ok. Beleza, gente? E aí eu vou botar aqui para a gente ver um slidezinho da aula. Aí o que acontece na patelofemoral naturalmente, né? Quando o joelho flexiona, quando a gente faz flexão de joelho, a patela ela inferioriza e vai para o meio. Na flexão, então, ela vai para o meio e abaixa. A gente chama então de deslizamento inferior e medial. E quando você estica, né? Quando você estende a perna, estende o joelho, a patela ela sobe e ela lateraliza, tem deslizamento superior e lateral.
Beleza, gente? Então, esses dois movimentos, deslizamento inferior e medial na flexão, deslizamento anterior e lateral na extensão, são importantíssimos para a gente avaliar se o nosso paciente faz. Então, vamos pensar como fisioterapeutas, que seja daqui a pouco com você. Você está avaliando uma pessoa que está correndo, um corredor. E aí você vai avaliar o joelho dele. Que fala assim, poxa, esse meu joelho está estranho, eu não estou conseguindo sentir bem. Na hora que você faz a flexão e a extensão do joelho dele passiva, você com a sua mão fazendo, você percebe que a patela está aderida. A patela não está descendo inferiormente da flexão, ou não está indo para medial. E na hora que você estende, a patela não está indo para fora, nem está indo para cima. É uma patela que não está deslizando, fazendo deslizamentos naturais da articulação patelo-femoral. Qual é a consequência disso? Esse indivíduo muito provavelmente vai ter dor, vai sentir ranger, o joelho vai ficar rangendo, o joelho vai crepitar, o joelho vai estalar com facilidade, porque a mobilidade da patela femoral está restrita. Beleza, gente? Então é super comum. Falo, nossa, o meu joelho, Rodrigo, quando eu faço também esses movimentos aqui, ó, eu sinto ele estalar, eu sinto ele ranger. É um princípio aí de uma condomalácia, de uma síndrome patelofemoral, que precisa ser tratada. E geralmente o que trata esses probleminhas da patela e do joelho são exercícios, movimentos, mobilizar a patela. Andar, correr, óbvio, né? Fazer exercício com carga, mas respeitando a dor do seu joelho, observando se a patela está solta, se ela tá, né? Se ela não está aderida. Você, na verdade, seu fisioterapeuta, né? Mobilizar essa patela para lateral, para o meio, para cima, para baixo, para ela soltar dentro daquela cápsula. Beleza, gente? E vocês vão ver isso em cinesioterapia, na verdade, né? Em terapias manuais e tal. Mas esse conhecimento de cinesiologia é importantíssimo para a gente entender como tratar, né, galera? Tudo bem? Vocês conseguiram entender esse princípio, gente? Então, a patela precisa fazer esse deslizamento inferior e medial na flexão e precisa fazer o deslizamento superior e lateral na extensão. Se ela não fizer, os movimentos vão ter dor, vão ter restrição, tá? Tudo bem? Então, show. Vamos ver o próximo aqui. Qual a importância do alinhamento anatômico do joelho, galera? O que vocês colocaram nessa? Hein? Qual a importância do alinhamento, gente? É importante para a estabilidade articular do joelho. O alinhamento? Beleza. O alinhamento adequado, né? Ele não ser varo, ele não ser valgo, faz com que você tenha, né, atividades de vida diária com mais qualidade, né? Então é importante você manter o alinhamento para você não ter, né, nenhum tipo de intercorrência, alteração no alinhamento da sua perna e isso cursar com alguma dor, com alguma síndrome, né, dolorosa. Então, em geral, pessoas que têm desalinhamento, né, do joelho, um joelho varo, valgo, flexionado ou estendido, mais do que deveria, né? Essas pessoas vão apresentar síndromes dolorosas, né? Geralmente síndrome patelofemoral, enfim, todas essas dores articulares que as pessoas apresentam. A dor pode não necessariamente ser no joelho, a dor pode aparecer no pé, a dor pode aparecer no quadril, a dor pode aparecer no lombar, na lombar, né? Por causa de um desalinhamento de joelho, tá bom? Então é bem relevante mesmo. E aí, por que que o menisco medial, gente, é mais lesionado que o menisco lateral? Por causa do que? Vocês lembram? Que o menisco medial, ele é mais lesionado que o menisco lateral. Por quê, gente? Que ele tem menos mobilidade no lateral. Isso. Ele tem menos mobilidade. Ele também tem a sua fixação lá no LCA e no LCM, né? No cruzado anterior e no colateral medial. Vocês lembram disso? Deixa eu projetar para vocês. Tem um slide falando bem sobre isso.
Então, ó, o nosso menisco medial, ele tem menos mobilidade, e essa fixaçãozinha dele ali, onde se fixam, né, na verdade, né, o LCA e o LCM, além de ser membranoso, ele faz com que qualquer alteração no LCA, no LCM ou no semimembranoso acabe provocando de lambuja ali uma alteraçãozinha no menisco medial junto, tá bom, gente? Então, e aí existe até aquela tríade, né? Tríade maldita, que a gente chama maligna, né? E quando machuca o cruzado anterior, o colateral medial e o menisco medial juntos, que é uma lesão bem típica de acontecer. Quando acontece com o cruzado anterior, bem facilmente pode pegar o menisco medial e acaba pegando o colateral medial também, tá? E aí chamam de tríade maldita, maligna, tríade do mal, beleza, gente? Ele é menos móvel também. Muito bem, rapaz. Agora Professor, vamos. Oi, Marquinhos. no caso de um rompimento de menisco medial, menisco medial mesmo, o que seria melhor indicado? A operação ou ainda existe tratamentos que a gente possa aplicar para conseguir dar um jeito? Cara, então, lesão Tendo meniscal. diagnosticado, já foi Ó, diagnosticado um leve rompimento. Isso já foi diagnosticado. aham. Aí você quer saber o que é mais recomendado, é isso? Porque foi indicado, tem um caso próximo a mim, foi indicada a operação. Só que eu estava pensando em, antes de ir para a operação, que foi o ortopedista que já mandou direto para a operação, que normalmente eles fazem, tentar, com recursos fisioterapêuticos, dar uma ajustada para não ir, entendeu? Para a operação. Mas aí É, então, me falta conhecimento. então, Marquinhos, deixa eu te falar. Depende muito do tipo de lesão. Menisco, cara, ele é aquela meia luazinha, né, que tá lá dentro do nosso joelho, né? Tem um slide para lembrar vocês aí, ó. Então o meniscão tá lá, ó, absorvendo impacto e tal, né? E é uma cartilagem, assim. E aí ela pode machucar, romper, né? De forma oblíqua, que é tortinha, pode ser uma coisa ao longo do menisco, pode ser uma coisa transversal, pode ser horizontal, pode ser degenerativa, né? Que aí perde mais a parte do meio. Então depende muito do tipo de lesão, tá? E do grau também, né? Se é uma lesão mais grave, menos grave. Mas em geral, as lesões meniscais, elas podem desenvolver um tratamento conservador inicial, mas se for uma lesão que já está com uma gravidade maior, principalmente se já estiver degenerando o menisco, né, perdendo aquela parte lá do meio, começa geralmente pelo meio que é a avascular, né, talvez a melhor proposta seja realmente passar pelo processo cirúrgico. Mas aí depende de muita coisa, né, gente? Depende da dor, depende do que essa pessoa faz da vida. Se é uma pessoa que vai precisar desse joelho muito potente em breve, talvez seja melhor você fazer um recurso já mais agressivo. Eu sei que você é atleta, né, Marco? Então, assim, não sei se é a proposta, mas se é uma pessoa normal, né, com atividades de vida diárias normais, ela fazer um tratamento conservador por um tempo, tentar recuperar, pode ser possível, tá? Mas o mais comum mesmo, né, depois de uma lesão que já começa a degenerar, é partir do processo cirúrgico. Obrigado, professor. Show de bola. Ah. Então vamos começar a falar de tornozelo e pé, né? Que é a nossa missão do dia de hoje. Ah, só para constar, né, gente? Eu postei a APS, que a gente teve feriado, eu não tô entendendo, gente. Que eu não lembro de ter falado da APS para vocês ainda. Eu falei? A gente conversou sobre? Não, não falou não. É. Então, a APS é uma coisa mega simples, na verdade, tá, gente? Até porque, enfim, não estamos em tempos de fazer grandes produções, né? Eu só quero que vocês apresentem da forma mais criativa que vocês puderem, tá, gente? Uma articulação do membro inferior. E aí vocês podem escolher coxa femoral, joelho, tornozelo, em grupos. Podem fazer os grupos de vocês aí.
Cada grupo vai apresentar uma articulação, óbvio que vai repetir, né? Tentem mostrar o funcionamento dessa articulação, quais são os músculos envolvidos, qual o tipo de articulação, né? Aquelas perguntinhas básicas, tentem responder. Pela regra, se a cadeia estiver aberta, se a cadeia estiver fechada, como é que é o movimento daquela articulação. A gente tem poucas opções, né? A gente tem coxo femoral, e aí é legal falar de pelve e lombar, joelho, que aí a gente vai ter que falar dos ligamentos do menisco, e tornozelo, que a gente vai ver hoje. Então não tem muito o que inventar, não, nessa peça. Se estivéssemos ao vivo, a gente iria fazer uma maquete dessa articulação. Só que nesse formato que a gente está agora, eu não vejo sentido em pedir para vocês irem à rua, comprar isopor, comprar com elástico, comprar bolinha. Não precisa dessas coisas, né, gente? Então, tentem fazer uma construção de uma articulação num modelo que vocês imaginem que seja possível e viável. Se quiser conseguirem construir uma coisa, ótimo. Não conseguiu construir, faz uma apresentação, tá? De uma das articulações de membro inferior, uma apresentação de PowerPoint ou um vídeo explicativo, tá? Falando de uma articulação, o grupo todo falando, mostrando quais são os músculos, quais são os movimentos, quais são os tipos de articulação, quais são os ossos, tá? Uma análise biomecânica de uma articulação do membro inferior. É só isso, é uma coisa que, na verdade, vocês se reúnem, decidem qual é a articulação, se dividam e só vai ter o trabalhinho ali de juntar, né, as falas de vocês. Tá bom? Não é nada muito pesado, não. É realmente uma coisa simples. Não quero nada de bizarrão, não. Tá? Só façam com capricho, né? Façam com carinho. Tentem usar a criatividade para ficar uma coisa melhor, assim. Tá bom? Para não ficar aquele PowerPoint igual fosse uma aula que eu estivesse dando. Eu queria que fosse uma coisa diferente de uma videoaula normal. Aí eu peguei pesado, né? Tentem criar alguma coisa diferente, tá? Façam uma história. Peguem um boneco de pano, boneco de articulado, igual os meus heróis aqui, para mostrar. Façam uma coisa mais divertida, tá bom, gente? E aí, só queria pedir a vocês que vocês dividissem logo os grupos e colocassem qual articulação vai ser. Quem vai escolher joelho, quem vai escolher quadril, quem vai escolher tornozelo. Para na hora eu ter essa ideia, tá bom? Qual grupo vai falar do quê? Bom, gente, tornozelo e pé, a gente vai estudar hoje. Tornozelo, então, é a chegada, né, dos ossinhos da perna, tíbia e fíbula, no nosso pé. E a gente vai ter essa junção que vai acontecer aqui no tálus e no calcâneo. E aí no pé, a gente tem uma coisa igual à mão, né? Tem uma anatomia muito parecida. E a gente vai ter fileiras de ossos, né? Então, no pé, de medial para lateral, nós temos os cuneiformes, né? Os três cuneiformes, depois tem o cuboide, bem grandão. Abaixo dos três cuneiformes, você vai ter o navicular, e aí depois você tem o tálus e o calcâneo. Então, não é aquela fileira clássica de ossos, né? 4 e 4, mas também não são tão difíceis da gente encontrá-los anatomicamente, não, né? Então, cuneiforme medial, intermédio e lateral, o cuboide. E aí o navicular, talos, e aí aqui a gente chama de calcâneo, né? Legal. Então a gente tem fíbula lateral e tíbia medial, né? Que chega aqui nos ossinhos do nosso pé, que a gente vai chamar então de ossos do tarso. Depois nós temos os metatarsos e depois nós temos as falanges dos dedos, né? Tornozelo, então, é a chegada da tíbia e fíbula aqui no nosso ossos do talos do pé, tá? O maléolo lateral é formado pela fíbula e o maléolo medial é formado pela tíbia, né? O nome da articulação que a gente tem, então, entre tíbia e talos é a articulação tíbio-talar, tá, gente? Lembrando que entre a tíbia e a fíbula distalmente, nós temos aqui uma sindesmose, né? Aquela articulação tibiofibular distal.
Bom, lateralmente, né? Quem é que dá estabilidade para o nosso tornozelo? Ó? Então, nós temos aqui o ligamento talofibular posterior, o tíbio fibular posterior e o tíbio fibular anterior. Além disso, temos o talo fibular anterior também. E, para terminar, a gente tem o calcâneo fibular. Então, a fíbula se liga com a tíbia anterior e posteriormente, e a fíbula se liga com o talos anterior e posteriormente, além de se ligar com o calcâneo lateralmente aqui. Então, são 5 ligamentos fibulares, tá? Que dão essa estabilidade na parte lateral. Talo fibular e tíbio fibular, anterior e posterior, e o calcâneo fibular. Posteriormente, galera, nós temos aqui, ainda conseguimos ver, né? O tíbio fibular e o talo fibular posterior, que nós já vimos, o calcâneo fibular aqui. Legal. Além disso, vai aparecer aqui o ligamento deltoide, ligando o malleolo medial aqui, né? E ainda tem aqui o tendão do calcâneo chegando no meio dessa história toda. Bom, então vamos estudar articulações, as articulações, né? A tíbia com a fíbula, ela vai ter uma coisa bem parecida, tem, entre rádio e ulna, né? Que é essa membrana interóssea e o ligamento que você vai ter entre os ossinhos. Aí no final você tem então a tíbia fibular distal, a articulação entre a tíbia e a fíbula, que é uma sindesmose, né? Aquela articulação que não foi feita para mexer, né? Uma sinartrose. A tíbia fibular ela é dividida em proximal e distal, e elas têm um ligamento chamado tíbio fibular anterior e posterior. Então, a tibiofibular inferior, né, é a articulação lá entre a tíbia e a fíbula, que permite um deslizamento pequeno, né, que a gente faz para ter a dorsiflexão. Então, ela desliza muito levezinho para permitir que a gente faça a dorse e a plante, tá? Esse é o ligamento entre a tíbia e a fíbula. Lembrando que sindesmoses são aquelas articulações bem fixas, né, que não foram feitas para permitir movimento mesmo. Bom, tornozelo como tornozelo, tornozelo de verdade, gente, é a articulação entre a tíbia e os ossinhos do tarso, né, que a gente vai ter aqui o talos, principalmente, tá? Tíbio talar, ou tibiotársica, ou talo crural, tá? Então, é formada pela extremidade da tíbia e o malleolo medial, o malleolo lateral da fíbula e o corpo do osso do talos, tá bom, gente? E, cara, graças a Deus aí para os nossos estudos, é uma articulação super simples o tornozelo, tá? É uma articulação tipo dobradiça, tipo gíngulo, igual ao nosso joelho. Uniaxial, só permite movimento num eixo, tá, gente? Movimento no nosso plano sagital de flexão e extensão. E aí, só uma atenção a mais aí, que a gente tem uma dificuldade de saber o que é dorso, o que é plante, né? Então, o que a gente chama de dorse, né? Dorsiflexão é a flexão dorsal do tornozelo. É você colocar, então, o seu dorso do pé para cima, seus dedos para cima, tá, gente? Trazer o pé para cima, né? Dobrar o tornozelo, a gente pensa que fazer isso é fazer flexão. E, na verdade, assim como na palma da mão, né? A flexão dorsal do dorso da mão, assim como a flexão dorsal do dorso do pé, são, na verdade, movimentos de extensão, tá, gente? Isso foi, eu boto sempre na prova uma questãozinha falando sobre isso, quem já fez sabe. Levar o pé para cima parece flexionar o pé, mas na verdade é a extensão do pé, tá? A flexão dorsal, tanto da palma da mão, né, do dorso da mão, quanto do dorso do pé, são as extensões, tá bom, gente? Bom, e o contrário, né? Quando você coloca a plantinha do pé para baixo ou a palma da mão para baixo, aí sim é a verdadeira flexão. Flexão palmar ou flexão plantar, se for no pé. Tá bom, gente? Então a verdadeira extensão é a dorse e a verdadeira flexão é a flexão plantar no tornozelo. Tudo bem? E aí, galera, anotem isso com aquela estrelinha dourada no caderno. Dorsiflexão é a extensão, plantiflexão é a flexão, e o nosso tornozelo só faz flexão e extensão. Só faz dorse e plante.
O nosso tornozelo não vira para fora, não vira para dentro. Isso não é função do tornozelo. O tornozelo só faz dorse e plant, tá? Então, essa articulação do tornozelo, né, chamada de tibiotársica ou otalocrural, né, faz movimento de dorse, que a gente pode ter na goniometria 20 graus, e plant, que pode chegar a 45 graus, né, nesse nosso plano sagital, no eixo lateral-lateral, beleza? Para a gente medir os graus de amplitude de movimento do tornozelo, a dorse, né? O ideal é que o joelho esteja dobrado, flexionado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ajuda o Jorge curioso aí. Por que que o ideal é que o joelho esteja dobrado, gente? Ninguém? Por causa da mobilidade. Falou, mas não falou. É, mais ou Quem tem menos essa isso. Galera, lembra que nossa perna toda, nosso membro inferior todo, a gente está falando desde o início que existe um encurtamento adaptativo. Vocês lembram disso? De toda a cadeia posterior. E quem causa esse encurtamento adaptativo, que a gente vai chamar aí de insuficiência passiva, gente, o que vai acontecer para ela existir é que nós temos músculos que são biarticulares. Lembra? Então, aqui no quadril, nós temos o reto, que tanto faz a flexão de quadril quanto faz a extensão de joelho. Então, a gente tem que fazer, na hora de fazer uma flexão de joelho, de quadril, é melhor o joelho estar flexionado, que aí seu quadril sobe mais. E lá na panturrilha, por que que para eu fazer uma dorse é legal o joelho estar dobradinho, galera? Porque existe um músculo posterior ali de perna, de panturrilha, né? Que é o gastrocnêmio. Vocês lembram dele? Pois se não lembram, deviam lembrar. O gastrocnêmio, ele é um músculo que ajuda na flexão de joelho e na plante, né? Que é botar o pezinho para baixo, pontinha do pé de bailarina. Ele é um músculo biarticular também, tá? Ele faz flexão de joelho e pé de bailarina. Então, na hora que eu vou fazer a dorse, se meu gastrocnêmio tiver ativo, né? Se ele tiver alongado numa extensão de joelho, se o meu joelho estiver esticado, o gastrocnêmio vai estar alongado, né? Ele não vai estar contraído. E aí ele vai prender o meu movimento de dorse, porque ele faz insuficiência passiva, ele faz encurtamento da minha perna. Então, para eu soltar o gastrocnêmio e ele não prender o meu tornozelo, eu dobro o joelho, que aí o gastrocnêmio fica, né, alongadinho, fica tranquilo, fica curtinho, e aí eu consigo levar o meu pé para cima, porque ele não vai prender a minha dorse, ele vai estar soltando a minha dorse. Então, por causa da insuficiência passiva dos músculos posteriores de perna, o ideal, galera, é eu manter uma avaliação de tornozelo com o joelho dobrado, tá bom? Se eu fizer com o joelho esticado, na posição de alongamento total, o meu pé não vai fazer dorse, tá? O meu pé não faz uma dorse adequada se o meu joelho estiver estendido, por causa do gastrocnêmio. Essa é uma boa discussão, por exemplo, para vocês fazerem nas APS, tá, gente? Falar desses encurtamentos adaptativos, dessa insuficiência passiva. As três articulações vão sofrer com esse encurtamento, com essa insuficiência. O quadril não vai subir, o joelho não consegue fazer um movimento legal também se estiver preso no quadril e no pé, e o tornozelo não vai fazer um movimento bacana se tiver insuficiência do gastrocnêmio. São todos músculos biarticulares, né? Os isquios, o reto, o gastrocnêmio, e eles mexem em duas articulações ao mesmo tempo. Então, se ele está alongado numa articulação, ele não permite mobilidade da outra. Se ele ficar frouxo, aí a outra articulação consegue mobilizar legal. É o exemplo claro aí do nosso querido gastrocnêmio, tá? Então, com o joelho flexionado, o tornozelo faz a dorse de 20 graus. Se você fizer com o joelho estendido, essa amplitude diminui para 15, às vezes 10, tá, gente?
por causa da tensão do gastrocnêmio, fazendo uma insuficiência passiva. Tudo bem, galera? Vocês lembram que o gastrocnêmio faz isso? Ele está tanto flexionando o joelho quanto ele está fazendo a plante. Então, na hora que ele está estendido, né, o joelho, ele flexiona o joelho. Então, ele está encurtado quando ele flexiona. Quando ele está estendido, ele está alongado, né? Ele está todo estirado. Então, ele não permite grande mobilidade do pé. Bom, em relação ao alinhamento do pé, a gente também tem possibilidades a avaliar, né? A gente pode ter, aqui a gente chama aqui então de retropé, que é quando você pisa com o calcanhar. Mediopé, que é quando o pé todo está encostado aqui a parte do meio. E você pode pisar com antepé, né? Você só usa ali os dedos e as metatarsos falangianas aqui. E em relação ao alinhamento, seu tornozelo pode estar aqui, ó, valgo, né, associado ao pé pronado. Seu tornozelo pode estar neutro e seu tornozelo pode estar varo, que está associado aí a uma pisada supinada, numa vista posterior, tá bom? Então, tornozelo valgo, você geralmente pisa pronado. A gente vai falar desse movimento de pronação e supinação já. Pisada neutra. E o joelho varo é quando você pisa só com as bordas laterais do pé, né? O tornozelo tá varo, então você pisa com as bordas laterais do pé. A gente chama então de pisada supinada. Bom, vamos analisar então agora o nosso tornozelo, né? Então a gente tem a chegada da tíbia e fíbula aqui no talos, né? Fazendo o que a gente chama então de articulação tibiotalar, né? E a gente tem outras coisas a serem avaliadas no tornozelo. Então, o nosso tornozelo é super importante para a gente andar, né, para nossa locomoção. Ele sustenta o nosso peso, ele absorve as nossas forças, ele fica lá, ele pisa nas coisas irregulares, pisa na areia, pisa em pedra, pisa em terra, pisa em mato, né? Então ele se adapta muito bem, né? Esses ossículos todos ali se adaptam bem às superfícies. E como a tensão é muito grande, né, para sustentar o peso do nosso corpo todo, a gente precisa de um apoio muscular dando uma estabilidade bem bacana, né? Então, muitos músculos vão estar no tornozelo e no pé, que vão dar, então, essa estabilidade para a gente. Nós chamamos os músculos de extrínsecos e intrínsecos, tá, gente? Os extrínsecos são aqueles que se fixam em ossos fora do pé. Então, vem lá da tíbia, da fíbula, vem lá da pernoca e vai entrar no pé da gente, tá? Vem lá do fêmur, ó, e vai entrar lá no nosso pé. Esses terminam todos no pé, né? São ossos extrínsecos, mas que vão para o nosso pé, tá? Esses músculos são poliarticulares, né? Eles participam de várias articulações e atuam no tornozelo, no pé. E esses tendões vão fazer arcos, né? Que vão passar ou na frente ou atrás do tornozelo. Ou passam anteriores ou posteriores ao tornozelo. E a gente tem três grandes grupos de músculos extrínsecos, tá, gente? Que vêm de fora do pé. Os grupos anteriores, da frente, os grupos laterais e os grupos posteriores. Já os intrínsecos são músculos curtos que vão estar ali fixados no pé mesmo, né? Preferencialmente vão estar ali na planta, na parte de baixo do nosso pé, e vão formar a massa do nosso pé. Bom, então extrínsecos, né? Da parte anterior, nós temos o tibial anterior, que é um músculo importantíssimo, que faz a dorse da gente, né? Ele tá aqui, ó. O extensor longo do halo, que é um músculo interessante também, anterior. O extensor longo dos dedos do pé da gente. E ainda temos anterior aqui o fibular terceiro, tá? Então, tibial anterior, a principal ação dele, dorse do pé. Ele é inervado, tá? Essa é uma informação importante para vocês que gostam aí de coisas além, né? O nervo fibular da gente, o nervo fibular, que vem do ciático, né, daquele grande nervo do nosso bumbum, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, ele se transforma no nervo fibular. E esse nervo fibular, ele inerva o músculo tibial anterior. Quando você tem um problema no ciático, na lombar ou no nervo fibular propriamente dito, né, em algum lugar do trajeto dele, você pode ter uma sequela chamada pé caído, que é quando o nervo para de chegar no músculo,
aí no caso no tibial anterior. E aí o tibial anterior, se o nervo não chega, ele não gera potencial de ação. Então ele não contrai. E aí o músculo não contrai, o pé fica fraco, frouxo, e a pessoa anda com o pé mole, com o pé caído, arrastando no chão. Tá? O nome dessa doença, então, dessa sequela, né, é pé caído por alguma neuropatia, né, do nervo fibular, ou do nervo ciático, né, ou, enfim, alguma compressão do ciático, tá bom? É uma doença bem comum. Bom, o outro músculo anterior, o extensor do hálux, né, também um músculo importante, que faz o hálux, né, ir para cima. O extensor dos nossos dedos do pé, que estendem os dedinhos do pé da gente. Bom, e aí a gente ainda viu que mais, né, além desses três, a gente ainda vai ter aqui o fibular terceiro, né? A gente vai falar dele bonitinho agora. Então, ó, lateralmente, a gente tem o fibular longo e curto, que vão estar bem, sendo bem comuns em tendinopatias. E aí o fibular longo, ó, vai fazer flexão plantar com eversão. O fibular curto, flexão plantar também com eversão. E os extrínsecos do pé ainda vão ter uma região posterior, que aí a gente vai ter o flexor longo, tibial posterior e o flexor longo do hálux. Aí a principal ação do flexor longo dos dedos é fazer a flexão dos dedos junto com a flexão plantar. Tibial posterior tem como ação a flexão plantar também. E aí, quando você tem uma insuficiência do tibial posterior, né, que é esse músculo que faz a flexão plantar, é super comum você ter o pé plano, o pé chato, ó, o pé pronado, né? Você pisa, você perde esse arco longitudinal aqui do seu tornozelo e do seu pé, e você pisa com o pé encostado todo no chão. É super comum, tá? Por lesão do tibial posterior, né? Inclusive, galera, essa questão toda aí de neuroma, de fascite plantar, tem muito a ver com isso aqui, tá, galera? A pessoa perde, né, esse arco longitudinal, faz o pé aí, né, todo apoiado no chão, e aí seus músculos que passam ali ao lado, né, atrás do maléolo medial, ficam todos estirados, e aí isso causa uma dor muito importante no pé, tá? Causando posteriormente uma fascite, uma inflamação da face. O flexor do hálux vai fazer flexão do hálux, né, gente? Então, ó, a camada superficial dos grupamentos posteriores, a gente vai ter aqueles músculos que ficam bonitos quando a gente malha, né, lá na academia, que são os músculos lá da nossa panturrilha, posteriores. Então, nós temos ali o tríceps sural, né? E aí a gente tem, então, o tendão do calcâneo, saindo ali do tríceps sural, onde a gente vai ter, então, o sóleo, o gastrocnêmio e o plantar, né, galera? Músculos juntos. Então, o plantarzinho tá aqui, ó. Tá lá no tríceps sural fazendo o plant. O sóleo, bem bonitão, calibroso também. E o gastrocnêmio que vem lá do fêmur, né? Essa é a graça da brincadeira, inclusive. Essa é a importância. O gastrocnêmio vem do fêmur, tá, galera? Ele articula o joelho e tornozelo. Ele faz flexão de joelho e faz flexão plantar. Tudo bem, gente? Vocês estão ainda aí? Vocês dormiram? Acho que vocês caíram, né? Vocês estão aí? Sim. Ah, que susto. Beleza. Então, isso tudo que a gente falou, gente, era em relação a tornozelo. E aí, cara, a gente, nessa aula, a gente fica quebrando uns tabus aí, né? Então, a gente viu que o tornozelo é como se fosse o punho, ó. É só ir para baixo e para cima. Tudo bem que o punho ainda dá tchau, né? Mas ele só faz flexão e extensão. Flexão é para baixo e extensão para cima, né? O tornozelo só faz isso. Mas aí vocês podem virar e falar, pô, Rodrigo, mas o meu pé vira para dentro, vira para fora, o meu pé faz uma abdução e torce para dentro, para fora. É, e é o pé.
É realmente o pé que faz isso, não é o tornozelo, tá? Então, o pé da gente, galera, ele recebe o nosso peso, dá equilíbrio, dá movimento, se ajusta, né? E ele tem arcos plantares, né? Que são arcos formados por ponto de apoio. Nós temos arcos longitudinais no meio do pé, que é o arco longitudinal medial, arco longitudinal na lateral do pé e o arco transverso. Então, o arco longitudinal medial é aquele que a gente vê, né, no nosso pé ali no meio, moleza. O lateral é por fora, que não é tão grande. E o arco transverso ali nas cabeças dos nossos dedos e tal. Então, a gente tem tipos de pisada, né? Quando a gente deixa a nossa pegada no chão, é capaz da gente enxergar, inclusive, que é o pé normal ou neutro, né? Onde você tem uma borda, um C aqui na parte medial clara. O pé, quando está plano, que você perde os arcos mediais, né? E você pisa com o pé chato. E você pode ter o pé cavo, né? Onde só o antepé e o retropé pisam no chão e a parte do meio está no alto. Você tem um aumento dos arcos longitudinais mediais e lateral. Aí você pisa só com a parte da frente e parte de trás do pé. Esse é o pé cavo, beleza? Bom, o pé é mega complexo, né, gente? Para a gente estudar só o pé. São 28 ossos, 34 articulações, 107 ligamentos. E a gente divide em retropé, que é a parte de trás, mediopé, que é no meio, e antepé, que é na frente, né? Então, antepé, metatarsos e dedos. Mediopé, a parte dos ossos do tarso. E retropé, talos e calcânio, né? Vocês lembram disso, provavelmente. Legal, gente. Então, beleza, gente. E aí, pensando, vocês vão ter uma matéria depois aí falando sobre próteses, amputação e tal. Existem tipos de amputação e existem nomes, né? Das desarticulações do pé. Então, quando a pessoa amputa, ela pode amputar o antepé todo, e a gente chama então que ela fez uma desarticulação de Lisfranc, né? Tirou todos os metatarsos e os dedos. Se ela tirar o médio pé, a gente chama então que fez uma desarticulação, né? Do tipo de Chopard, que deixa só o retropé. Só retropé, Chopard, retropé e médio pé, Lisfranc, tá bom? E aí os ossos do pé, né? Nós temos os cuneiformes e o navicular, na primeira fileirinha ali. E depois você tem o navicular, olha o louco, ó, os cuneiformes e o cuboide, tudo com cu, né? E depois você tem o navicular, talos e calcânio. Beleza? Então, show. Então a gente tem os três cuneiformes mediais, o cuboide lateral, o navicular no meio da história ali, e o talos grandão com seu calcânio grandão. Então a gente tem em articulações, galera, olha que interessante. A gente vai ter ali a tibiofibular, né? A tibiofibular, a tibiotársica, né? E aí você vai ter, então, a articulação do talos com calcânio, que a gente chama, então, do osso talos com osso calcâneo. A gente chama essa articulação de talocalcânea, ou também chamada de subtalar. A gente vai ter a articulação mediotársicas, que é a articulação entre os ossos do tarso do pé, então entre navicular, cuboide, cuneiforme e tal, né? Esses ossinhos todos articulam entre si. A gente tem a articulação entre os ossos do tarso e os metatarsos, que é a articulação tarso-metatársica. Há entre o metatarso e a falange, que é metatarso falangiano, e a articulação das falanges, que são as interfalangianas. Então parece um pouquinho com a mão, né? Que a gente tinha lá as mediocárpicas, as carpo-metacárpicas, metacarpo-falangiano. Agora no pé a gente tem as mediotársicas, as tarso-metatársicas, as metatarso-falangianas. Então é bem parecido o princípio, né? Os ossos do tarso juntos se articulam nas mediotársicas, os ossos do tarso com os metatarsos, articulação tarso-metatársica, metatarso com falange, metatarso falangiano é o nome da articulação, tá? Só lembrando que além de ter as articulações mediotársicas, você tem os dois grandes ossos, que é o talos e o calcânio, também articulando, formando a articulação talocalcânea ou subtalar, tá? Que estão no retropé. Então, no retropé a gente tem a subtalar, no mediopé a gente tem as mediotársicas,
E aí no antepé a gente vai ter a tarso metatarsica e metatarso falangianas. E interfalangianas, né? Então essa articulação subtalar, ó, entre o talos e calcâneo, é super importante, tá bom? Aqui a gente tem a tibiofibular inferior, aquela sindesmose, e a grande articulação aqui tibiotalar, ou talo crural, né? Tibiotársica, que é o nosso tornozelo. A vermelhinha é o tornozelo, e a talo calcânea aqui, ó, é a subtalar. Vamos estudar então, né? Então, essa articulação talo-calcânea, chamada de subtalar, né, entre o talos e o calcâneo, é uma articulação sinovial, ela é plana, graças a Deus, tá, gente? E está entre o talos e o calcâneo. Então, essa articulação subtalar é ela, talos e calcâneo, não é o tornozelo, tá, gente? Que permite, então, os movimentos muito bonitinhos que a gente aprende na faculdade, né? Então, o talo se articula com o navicular. Você lembra do osso navicular, gente? Vou botar ele para a gente ver bonitinho aqui, ó. Ó, aqui o navicular, ó, talos, calcâneos, ele se articula com o navicular, que está bem em cima do talos aqui, tá? Ele se articula com o navicular, fazendo uma articulação chamada talo-navicular, que vai estar envolvidos, então, nessa subtalar. E aí, o nome bonitinho da articulação subtalar, ela vira talo, calcâneo, navicular. Quais são os movimentos da talo, calcâneo, navicular ou da subtalar, né? Ela vai permitir o movimento de inversão, que é você colocar a planta do pé virada para o meio, para dentro, e eversão, que é você colocar a planta do pé virada para fora. Então, são movimentos da subtalar, são movimentos de pé, não são movimentos de tornozelo. O tornozelo só faz plante e dorse. Beleza, gente? Então, essa articulação subtalar, né? Faz inversão e eversão. E, além disso, ajuda no que a gente chama de abdução e adução dos dedos do pé. Abdução quando os dedos do pé vão para fora e a adução quando os dedos do pé vão para dentro. E fazem o movimento que a gente chama de pronação e supinação do pé. Pronação é quando você faz eversão, que é virar o pé para fora, junto com abdução dos dedos do pé com uma dorse. Dorse com eversão, o nome é pronação. Supinação é a plante com inversão. É colocar a planta do pé para dentro com um pezinho de bailarina, pé para baixo. E os dedos aduzindo, né? Então isso é inversão. Inversão com plante e flexão do pé, que a gente chama então de supinação. Então o que é supinar? Não é botar a palma da mão para cima? No pé, supinar é você colocar a planta do pé para dentro junto com uma plante flexão, tá bom? E o que seria pronar? Colocar a planta do pé para fora junto com uma eversão. Beleza? Com uma dorse. Então, esses movimentinhos pequenos, galera, né? São 10 grauzinhos, 5 grauzinhos, ó, que a gente faz, são os movimentos que a gente fala, então, de subtalar. Subtalar, hein, galera? Não se confundam. Não não é tornozelo, tá, gente? Por favor, por favor. Fiquem bem atentos com isso. Então, ó, eversão pé para fora, inversão pé para dentro. Né? Então, aquela imagenzinha que a gente viu do pé pronado e supinado é exatamente isso. Pronação, ó, é o pé evertido, né, com eversão. Supinação é o pé invertido, pé para dentro, tá? Abdução, dedos para fora. Adução, dedos para dentro, tá? Supinação, né, que a gente viu ali, é a plante com inversão. E pronação é a dorse com eversão. Muito bem. Uma das coisas que acontecem bem comuns, inclusive, né, quando você tem fratura, torção, muito importante no tornozelo, é a possibilidade cirúrgica de se fazer uma artrodese. A gente pode fazer artrodese em qualquer articulação, né? 2 ossinhos articulados ali, e a gente artrodese, coloca um parafuso e pum, para de mexer. Quando você coloca um parafuso aqui, ó, entre talos e calcâneo, né, na articulação subtalar, quais são os principais movimentos que vão ficar restritos, então, gente? O tornozelo vai fazer dorsiflante? Vai, porque não tem nada a ver com subtalar. Mas o tornozelo não vai conseguir fazer inversão nem eversão, nem vai conseguir fazer plante com in, nem dorse com e. Né, galera? Porque esses movimentos de torção aí do pé vão ficar restritos pelo parafuso. Tudo bem, gente? Então, quando você faz uma artrodese, o que é uma artrodese, meninos? É quando você pega 2 ossos
e parafusa um no outro. Ficam colados. Então, aquele movimento ósseo, aquela articulação que deveria rodar, deslizar, ela não desliza mais. Então, quando você faz uma artrodeese da subtalar, você não perde nem a dorsa nem a plante, mas você perde a inversão para dentro e a eversão para fora. E todos os movimentos associados. Tudo bem? Bom. Então, ó, meio do pé, né? Quais são as articulações que a gente tem ali no médio pé, gente? A gente tem a médio-társica, né? Que a gente chama de articulação Chopard, né? Chopard, ó, cadê? É essa articulação aqui do talo calcâneo para cima, né? Se você desarticular ali, você fica só com o retropé. Então, trabalho em conjunto com a subtalar, né, gente? Ajuda ali aquela questão toda da talo calcâneo navicular. E a articulação do médio pé, então, é a talocalcâneo navicular, que permite, então, né, deslizamentos e rotações. Há entre o cuneiforme e o navicular, que a gente chama de cúneo navicular, que é uma articulação também plana, que desliza. Há entre o cuboide e o navicular, também faz deslizamento. Entre os cuneiformes também são planas. Cuneiformes e cuboide também de sinovial plana. Calcâneo com cuboide, deslizamento e rotação em conjuntos. E entre o tarso e os metatarsos, é uma articulação que permite somente um deslizamento, tá, gente? Não permite grandes movimentos articulares. O que eu quero dizer com esse slide aqui? Vocês estão ferrados? Essa é a senha? Não. Eu quero dizer que entre todos os ossos do pé possíveis que você imaginar, os cuneiformes, o cuboide, navicular, o talos e o calcâneo, você consegue fazer deslizamentos articulares. Todas as articulações, todos os ossos se articulam, todos deslizam entre si. O que significa, gente, que quando eu piso numa areia, piso numa pedra, piso em alguma coisa, eu consigo adaptar todos os meus ossos, eles deslizam, eles fixam adequadamente o meu pé naquele plano estável, para eu não cair, tá? O nosso pé, ele é todo alinhado, desajustado, e fica um osso para cima, um para baixo, só para você conseguir se fixar bem no chão, porque todas as articulações articulam entre si. Beleza, gente? Tudo bem? Então é bem importante ter essa visão que o nosso médio pé, principalmente, ele é todo articulado, todo sinovial, ó. Muitas articulações ali, ó, em cela, sinoviais. Aí entre o cuboide e navicular tem uma que é mais fixa, mais fibrosa, mas o resto é tudo sinovial, tudo desliza, tudo deixa o nosso pé ficar bem móvel, tá bom? E aí um resumão de movimento do pé, né? O eixo que a gente chama de XX aqui, né? Movimento de flexão e extensão para cima e para baixo. Aí ajuda até mais o tornozelo, né? Esse eixo em Y aqui, né? Movimento de adução e abdução do pé. E aí lembrando que para fora é abdução, para dentro é adução. E o eixo Z, que vai estar aqui falando então dos movimentos de supinação e pronação. Supinação, plante com inversão. E aí, pronação, dorse, né? Flexão dorsal, com eversão, com o pezinho para fora. É a pronação do pé. Bom, entre os dedinhos, né? Metatarsos e dedos do pé, a gente tem as articulações metatarso-falangianas, entre os metatarsos e as falanges. Mantém o arco longitudinal que a gente tem e o arco transverso, tá, gente? O lado medial é mais alto, né? E o lado medial abaixo do plano neutro é pronado. Os movimentos de flexão, extensão, abdução e adução dos dedos acontecem, igual acontece na mão, flexão, extensão, abdução e adução. Nos dedos do pé a gente também tem. E as interfalangianas são dobradiças, igual tem na mão também, ó. Molezinha, molezão, faz 20 graus cada dedinho do pé da gente. Tá? As interfalangianas estão do quinto ao segundo dedo, são proximal, média e distal, né? Igual na mão. E no hálux, nosso dedão do pé, a gente também só tem duas articulações, a proximal e a distal. Falange, duas falanges, né? As falanges, então, né? Elas vão fazer, então, flexão, através dos flexores longo e curto dos dedos, e flexão longo dos dedos. E o hálux
também tem seu músculo flexor longo e curto. E elas também fazem extensão das interfalangianas com os lumbricais extensores longos e curtos, e o hálux com seu extensor longo e curto. Existe uma questão importante aí, né, a ser estudada, que é bem comum, principalmente mulher faz muito, né, quando usa calçado mais apertado, vai adaptando, mas existe uma questão genética aí, que é você ter um dedão, né, o hálux, voltado para dentro, fazendo um ângulo valgo, né? Então a articulação metatarso-falangiana fica valga, tá, do hálux. É o desalinhamento das articulações lá do hálux. Tem uma causa hereditária, né? 60% é hereditário, então se alguém na tua família tem, você provavelmente vai ter, mas também está associado a doenças reumáticas. Fazer uma anatomia óssea anormal, né, com fragilidade dos ligamentos colaterais aqui do dedo do pé. E sapatos de bico fino e muito apertados podem causar esse hálux valgo, tá, gente? E para terminar o dia hoje, eu queria que vocês me respondessem isso aqui. O que vocês acham que tem de importância na articulação de tornozelo para a gente conseguir andar, galera? Me falem aí. Abre o microfone e chuta. Tornozelo, levando em consideração só o... Dorsiflante. Tá. É simples, pô. A questão mesmo do dorsiflante para você poder... aquele trabalho de levantar, supinando, tipo, você... Porra, não tô conseguindo expressar, mas exatamente esse movimento para você poder levar seu corpo à frente e voltar atrás do calcanhar, subir na ponta do pé e voltar atrás do calcanhar. É exatamente essa questão. Exatamente, seu Marcos. Você está no caminho certo. Mas a próxima aula a gente vai ver, então, cinesiologia de marcha e a gente responde isso. Mas a ideia é exatamente essa, galera, que você use a dorse na hora de pisar. A gente tem que pisar, fazer o primeiro contato do pé na hora que a gente anda, né? Tem que ser com um calcanharzinho, tem que ser em dorse. E na hora que a gente vai tirar o pé do chão, que a gente chama de fase de balançar, né? Balanço da marcha, a plante tem que existir para você ter um impulso e você fazer a fase que a gente chama de propulsão. Se você não tiver uma dorse legal, você não pisa bem. E se você não tiver uma plante legal, você não balança bem. Então, na fase de apoio e na fase de balanço, que são as duas fases de marcha, se você não tiver tornozelo bom, você não vai andar bem, não vai fazer dorse, não vai fazer plante. Mas a gente vai ver a cinesiologia de marcha semana que vem. Queridos, então, tornozelo. O que a gente tem que lembrar para a vida aí? Tornozelo, ela é composta pela articulação entre tíbia e fíbula distal e entre a articulação entre a fíbula, a tíbia e o talos, né? Que a gente vai chamar então de articulação talocrural, né? Tibiotalar, né? Aquela articulação do tornozelo. Bom, quais são os movimentos permitidos do tornozelo? Dorsiflexão, que é a flexão dorsal, que é a nossa extensão do pé, e plantiflexão, que é a flexão plantar, que é a nossa flexão de verdade do pé. Dorse 20 graus, plante 45, 50 graus, tá? Quais são os músculos que fazem dorse tibial anterior? Quais são os músculos que fazem plante? Em geral, todos da parte posterior, região posterior, né? Então, tríceps sural. Muito bem. Tornozelo só é uma dobradiça, gínglio, que só faz plante e dorse. O pé. O pé, ele é formado, então, pelos ossos, né, do tarso, mais o talos e o calcâneo bonitões lá, mas, que também são ossos do tarso, né? Mas são maiores. E pelo metatarso e pelas falanges, né, que são os dedos. Então, nós temos talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiformes, e nós vamos ter os 5 metatarsos e as falanges da gente. Beleza, então a articulação, né, quando você tem o antepé, a gente chama aquele limite ali de Lisfranc, que é quando você tem o antepé para frente, né? Você tem médio pé e retropé. E quando você tem só o retropé, você tira o médio pé da brincadeira, a gente chama de Chopard, né? A articulação de Chopard.
Beleza. A articulação do pé, ela é formada pela articulação entre o talos e o calcâneo, com a ajudinha do navicular, né, formando a articulação que a gente chama de subtalar, ou também chamada de talo, calcâneo, navicular. Aí sim, esses ossos articulando juntos, eles fazem um movimento de inversão, que é o pé para dentro, e eversão, que é o pé para fora. Aproximadamente 5 graus cada um só, tá? Na goniometria, que a gente consegue visualizar, tá? Não é uma mobilidade muito grande, não. Esses movimentos de inversão e eversão, eles estão diretamente associados também à abdução dos artérios, né? A abdução dos dedos, que é botar os dedos para fora, e a adução dos artérios, que é botar os dedos para dentro, também nas articulações subtalar, e também fazem o que a gente chama de pronação do pé e supinação do pé. Supinação, que é sempre colocar a planta para cima, né? É fazer uma inversão com uma plante, com a flexão plantar, isso é supinar. E pronar é fazer uma dorse com eversão do pé, tá? Esses movimentos, então, são os de pé, que só vão acontecer se o seu pé, se os ossos entre os pés estiverem bem articulados, tá bom? Os tipos de pisada podem ser uma pisada pronada, onde você perde o arco medial, pode ser uma pisada supinada, onde você perde o arco lateral, e aí o pé plano, que é quando você pisa com o pé todo, ou o pé calvo, que é quando você pisa com antepé e retropé. E o pé neutro, que é o normal, tá, galera? Basicamente é isso. As articulações dos ossos do tarso são todas deslizantes, praticamente, né? Então, todas elas vão ter líquido sinovial, todas vão ser possíveis de se adaptar aos tipos de solo. Então, o nosso pé ele é bem adaptado. Se você pisar numa areia, num pedregulho, se você pisar numa terra, seu pé consegue te deixar sustentado em equilíbrio. Então, é super importante para a gente. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Tornozelo e pé é bem tranquilo, tá, gente? Galera, façam a APS, façam os grupos de APS, apresentem uma dessas articulações, tá? Biomecanicamente. Vocês podem pegar um exemplo de vida, falar, Dona Maria foi jogar futebol, e aí ela foi dar um chute, e aí o tornozelo usa o que no chute? Quais são os músculos do tornozelo? Quais fazem dorso? Quais fazem implante? Quais são os ossos, né? Quais articulações presentes? Quais os ligamentos? Façam essas brincadeirinhas assim para a gente ter um dia produtivo. A nossa prova, calma aí, a nossa prova está marcada para o dia 30 e vai ser o mesmo dia da entrega da APS, tá? Então vocês têm aí esse mesinho para fazer até o dia 30. Vocês vão apresentar a APS e entregar a prova, tá bom? Hoje é dia 9, a gente está vendo aí, então, tornozelo e pé. A gente ainda tem mais 2 aulas, tá? Uma aula de marcha e uma aula que a gente vai ver tronco e vai fazer uma revisão desse conteúdo tudo da A2. Aí depois a gente vai ter a nossa A2 e a nossa APS. Certo, gente? É isso. Espero ter conseguido passar alguma coisa produtiva para vocês hoje. Eu, pessoalmente, não estou muito bem. Eu acho que estou com Covid. Vou fazer o exame essa semana, inclusive. Mas acho que deu para levar. Tá tudo bem. Tô com uma dor de cabeça aí meio constante. Mas tá fluindo. Vocês têm alguma dúvida, gente? Como ficar rico sem trabalhar? A APS pode ser só em dupla, né, professor? Pode ser do jeito que vocês quiserem. Tá bom. Tá bom? Façam em grupo. Só não faz muita gente sozinha, não. Senão o dia vai ser longão pra gente, né? Mas vocês que sabem também. Pode ser dupla, trio, quarteto, quinteto, tá bom? Marcos Paulo, faça a APS e a prova. Tá entendido, né? É isso, meus queridos. Boa semana para vocês. Se Deus quiser, segunda que vem a gente se vê e a gente termina essa parte aí de marcha.
Depois na outra a gente vê tronco. E acabou o semestre, né, gente? Voou, cheio de feriados, cheio de loucuras. Enfim. Ó, semana que vem todo mundo, que é aula de marcha, todo mundo na aula, hein? Que é uma aula que vocês vão usar em todas as matérias da vida. Aprender marcha é importante para vocês, tá? Vou parar a gravação aqui.